Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Vamos bater aquele papo diferente hoje. A gente tem uma convidada que ela é fisioterapeuta e especialista na questão da quiropraxia. É um episódio totalmente novo aqui no Dialetou, de 475, 76 por aí. Então, totalmente diferente, acompanha a gente. Parece que vai rolar até uns estalos hoje. Não sei se fala estralo ou estalo, todo mundo fala estralei. Né? Então, isso também a gente vai descobrir. Só que antes de apresentar a nossa convidada, eu preciso falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. Eu quero começar pela Império Moda Masculina, tá, galera? A Império tem 2 lojas aqui na cidade. Uma que fica no centro, na Major Claudiano 2177. E outra na Santa Cruz, que fica na Avenida Santa Cruz, 2624. E lá, pessoal, comprando um short, você ganha outra peça. Olha que maravilha. E lembrando que vocês estão sentindo aquele ventinho frio do inverno, tá quase aí na porta. Então chegaram suéteres novos, peças diferenciadas para a questão do inverno, tá? Então ambas as lojas estão com novidades. Falou? Essa peça que eu estou usando é de lá. Então, essa maravilha aqui. Se vocês gostaram, entre no Instagram, tem tudo na descrição, tá? Os nossos patrocinadores vão estar na descrição também, junto com o Instagram da nossa convidada, beleza? Eu estou usando o Newport, esse relógio maravilhoso aqui. Vai ter um cupom aí na tela, mais ou menos nesse rumo ou nesse aqui, com 10% de desconto, tá? Se vocês entrarem no site, cupom Dialetou, 10% de desconto. E também um patrocinador nosso maravilhoso, que é o Grupo Azul, Soluções Hidráulicas. Pessoal, eles são encanadores profissionais, tá? Eles não brincam no serviço. Então, para sua casa, para sua obra, para o seu trabalho, chama Grupo Azul. Eles também estão na descrição aqui. Semana que vem eles estão aqui no podcast para bater um papo, contar sobre a vida, sobre a empresa, como que eles chegaram até nesse momento maravilhoso que estão vivendo hoje, tá? Um abraço aí para Ana Flávia e pro Alisson, tamo junto demais. Câmera aberta pra gente, produção, com vocês, a Marina Ferreira hoje pra gente falar sobre quiropraxia, tudo bem? Tudo bem, prazer, que bom estar aqui. Tranquila. Tá tranquilo ou tá meio assim ainda? É meio nervosinha, mas com o tempo vai acalmando. Tá, já tira essa dúvida, é estralo ou estalo? Estralo. Estralo. Isso. Ah, tá. Não, então beleza. Porque eu sempre tive essa dúvida, sabe? Eu falei, vou pesquisar? Não vou pesquisar, vou esperar ela pra ela responder. Estralo. Então daqui a pouco você estrala e fica tranquila. Isso. Os ombros já ficam mais assim. Vai soltando tudo. Então tá. Vamos lá, pra começar assim, fisioterapeuta, formada em fisioterapia, né? Isso. E aí você resolveu fazer quiropraxia. Isso. Eu comecei com a osteopatia. Primeiro foi a fisioterapia. Trabalhei um tempo, e aí eu não estava muito satisfeita com a profissão. Eu via que às vezes os pacientes não melhoravam da forma que eu esperava, ficava um tratamento mais maçante, e às vezes eu olhava e falava assim, não, tá precisando de algo, precisa de algo mais. E aí eu comecei a procurar o que eu podia fazer de diferencial. E aí eu fui atrás da osteopatia. Eu conheci a osteopatia através de um curso que eu fiz, que lá falou um pouquinho, e aí eu olhei e falei, opa, é isso daí que eu quero. O que é a osteopatia? A osteopatia, ela é parecida até com a quiropraxia, só que ela é mais completa, ela é mais sistêmica. Então, a gente trata o seu corpo todo, desde o pescoço até a parte interna. Então, a parte de ligamentos, do fígado, de gastrite, ATM, parte de crânio. Então, insônia, a gente consegue ajudar com algumas técnicas de crânio. Então, a gente trata o corpo como um todo. Uhum. Tá, vamos lá. Fisioterapia, osteopatia e quiropraxia. Isso. O que faltou aí para você ter procurado a osteopatia e a quiropraxia? O que faltou na fisioterapia? Eu sentia que os pacientes não melhoravam tão rápido, que a melhora era muito demorada e, às vezes, o tratamento ficava muito maçante. A pessoa desistia do tratamento porque a dor demorava a passar. Então, eu olhava e falava assim, não, precisa ter um negócio que acelera mais essa evolução do paciente, que ele evolua mais rápido, que ele saia do processo de dor mais rápido, para a gente poder iniciar o exercício. Porque o que acontecia? O paciente chegava com dor, a gente não conseguia avançar o tratamento para começar um exercício, para começar um fortalecimento, e ficava ali muito em cima da dor do paciente. E aí eu olhava e falava assim, não, tá errado, precisa ter uma coisa que acelera, né? Uhum. E aí eu fui atrás de pesquisar tratamentos que faziam isso de uma maneira melhor. Mas e quando a questão está no paciente mesmo? Porque já vieram fisioterapeutas aqui, eles disseram assim, pô, ele tem que dar uma forçada também, porque o corpo precisa dessa forçada, né? Precisa. Aí, quando é do paciente, a gente explica. Eu sou muito sincera. Eu chego e falo, olha, até aqui é comigo. Daqui pra frente
é com você. Se você não for atrás do tratamento, se você não buscar aderir ao tratamento da maneira correta, você não vai ter o resultado que você está esperando. Eu sou muito sincera e eu sou muito clara. Eu mostro tudo para eles durante a sessão, eu monto o plano de tratamento, explico passo a passo de como vai ser o tratamento, explico até onde é comigo, até onde é com a fisioterapia, quando ele vai para a parte de exercício mesmo, de educação física, de musculação, pilates. Ajudo a entender o que o paciente gosta para tentar trazer o exercício que ele vai se adaptar melhor, que ele vai conseguir ficar melhor ali e se adequar melhor naquele tratamento e dar continuidade, que é o mais importante. Porque ele tem que fazer exercício de todo modo. Sim, todo mundo tem. Se você quer ter uma vida sem dor, quanto mais você faz atividade de maneira correta, do quanto o seu corpo precisa, sem exagerar, você vai viver uma vida mais tranquila. Lógico que é um equilíbrio, né? Mas todo mundo. Eu indico não vai meter o louco no treino. Não vai querer lá, você nunca fez academia, pegar 200 quilos, ir pro crossfit, virar de cabeça para baixo, entendeu? Eu acho que a galera crossfiteira chega no seu... Você tem uma clínica? Como é que é? Tem um consultório. Um consultório, né? A galera crossfiteira deve estar lá em peso, né? Porque machuca muito. Machuca muito por conta da sobrecarga mesmo. Até que meu público é bem misto. Eu atendo de pessoal que está começando a atividade, há muita gente travada. O público maior mesmo hoje é o pessoal que trabalha sentado. Então, administrador, bancário, o pessoal do marketing, social media, contabilidade. Todo mundo que fica a maior parte do tempo sentado é o público maior. Porque fica sem movimento. Ao contrário, né? Que louco pensar, né? Isso. Sim, porque você fica parado. E aí você pega hoje os home office, que aí a pessoa, em vez de trabalhar 8 horas por dia, ela trabalha 12. E ela não fica numa cadeira... É difícil. Confortável. Não. Às vezes o cara tá no home office no sofá. Tá tudo torto, velho. Exatamente. O sofá é lugar de você ficar... Tudo bem. Relaxar. É legal tirar um cochilo no sofá. Sim. Mas a gente tá falando do trabalho, né? Sim. Aí o cara fica no sofá 8 horas. No sofá não foi feito pra ficar 8 horas. Isso, exatamente. É a primeira coisa que eu falo. Você trabalha com o quê? Trabalho sentado. Onde? Onde? Aí eu procuro saber para eu conseguir adaptar o local e conseguir fazer ele ter um conforto melhor ali e melhorar a qualidade, né? Também. Legal a galera também saber que a dor do treino é diferente da dor da completamente, dor, né? Completamente. A dor do treino é aquela dor muscular, que você vai fazer o movimento e dói. Você vai forçar um pouco mais, levantar o braço, passou de cima do ombro, contraiu o músculo. Então, vai doer a parte muscular, o corpo do músculo. Agora, a dor mesmo de dor, ela vai doer difusa, ela vai doer na articulação, ela vai te travar o movimento, você vai tentar fazer e você não vai conseguir fazer o movimento. Aí, essa é a dor que você precisa tratar, que você precisa correr atrás e procurar ajuda. E o joelho, é normal doer? Não, nada é normal doer. Se tá doendo é porque tá em disfunção, que a gente fala. Que é porque tem algum ajuste que precisa ser feito. A dor no joelho, ela pode vir de muitas causas. Ela pode vir do seu pé, ela pode vir do joelho mesmo, e ela pode vir do quadril, da coluna. Então, a gente precisa avaliar para saber, mas não é normal doer. Porque o joelho, ele é tipo o que sustenta ali, Sim. né? Ele é como se fosse o nosso ombro embaixo. Isso. Né? Porque o ombro sustenta toda essa parte. Isso. E o joelho embaixo, né? Então, se tá doendo alguma coisinha, tá errado. E normalmente é ou quadril ou tornozelo. O joelho, ele absorve a sobrecarga dos dois pontos. E a lombar do meio? Como é que é? Como lombar, quadril, joelho, tornozelo, pé. Então, se você tem uma dor na lombar, ela pode tanto mandar a dor pro seu joelho, e aí você começar a ter dor no joelho também. Pro joelho? Como assim? Por conta da inervação, da parte dos nervos, da parte do plexo lombar, quanto lombar sacral, quanto por conta da parte muscular. Então, a conexão dos músculos ali, que alguns músculos, eles originam na região do quadril, da lombar, e eles inserem perto do joelho. Então, se você aumenta uma tensão ali, provavelmente você vai ter dor naquela região. No seu consultório, no seu consultório você tem um carro-chefe, ou que parecesse a Marina tá pegando? Como é que é? Eu atendo tudo de dor. Eu falo que eu trato a dor. Então, se você tem uma dor, seja no ombro, na ATM, para mastigar, no quadril, na lombar, no pé, tudo eu pego. Tudo eu trato.
É lógico que existem as dores mais comuns que aparecem, né? Que acaba que, como você trabalha com a quiropraxia, isso acaba se voltando mais para a coluna. Então, se você tem uma dor na coluna, as dores da coluna acabam sendo as mais comuns. Então, pescoço, ombro, costa, quadril. E aí, o joelho, cotovelo acaba sendo um pouco menos comum, mas as dores em geral. O cotovelo é uma parte muito forte do nosso corpo, né? É mais difícil machucar, né? Porque o uso excessivo só que vai te machucar. Então, se você nunca jogou beach tênis e de repente você passa a jogar o beach tênis 4, 5, 6 horas por dia, que eu conheço, eu tenho pacientes que fizeram isso, saíram do nada e começaram a jogar 4 horas por dia, 4 vezes na semana. Então, como é um movimento ali que você tá toda hora usando o cotovelo, aí você começa a ter dor. Além de ter uma insolação, né? É. E assim, vamos lá, vamos falar da... Eu não curto beach tênis, não, mas quem gosta, gosta. Eu sou o cara da musculação e do futebol. Sim. Mas tá tudo bem quem gosta de crossfit, de beach tênis, de renegade, dessas coisas, tá? Tá tudo certo. O pular no chão concreto é totalmente diferente do pular na areia. Completamente. Completamente. A absorção do impacto é completamente outra. Porque você vai cair num... Você vai amortecer um pouco. Mas tem o peso. Mas a areia é desigual. Desigual, sim. O problema é o seu desigual e o peso, né? Porque para você pular na areia, você carrega a areia junto. Porque você não consegue pular na areia sem entrar areia no seu pé. E aí é o peso da areia. E o solo irregular. Então é mais fácil ter torção, por exemplo. Aí vamos... A pancada, né? O impacto é no joelho ou no tornozelo? Nos dois. Mas é mais fácil você ter torção. Porque se você cai no solo irregular, é mais fácil o seu tornozelo girar. E aí, se você não tem um bom fortalecimento de perna, de joelho, de tornozelo, coxa... Porque o músculo é para isso. É para isso. E eu falo que é um músculo que ninguém treina, que é o adutor e o abdutor, que são os que travam o joelho, que vão estabilizar o seu joelho ali. Então, a gente fortalece flexor, a gente fortalece o extensor, então a gente fortalece a coxa para frente, para trás, mas a gente esquece as laterais. É um aparelho chato, é um aparelho que te incomoda mais, e aí você faz ali só um pouquinho e tchau, e não cuida direito. Se parar para pensar um pouco, é bem óbvio, né? Se o aparelho tá na academia e ele existe, exatamente, é porque ele tem alguma função e você tem que fazer. Exatamente. Certo? Treinar a perna eu acho um saco. Mas é o único treino da semana que eu não falto. Geralmente eu não falto nenhum, né? Vamos dizer. Mas treino de perna é o que eu não falto. E te estabiliza, né? É o que vai te dar força, que vai te estabilizar para você não machucar. Para você fazer a corrida com tranquilidade, para você fazer os saltos na tranquilidade, para você poder correr, se você quiser fazer uma corridinha, alguma coisa assim. É isso que vai te estabilizar. Então é isso que vai te ajudar mais. Pro cara que tem a pisada pronada ou supinada que fala, né? Isso prejudica ele no beach tênis? Porque ele vai cair com o pé... mais pra dentro assim ou assim. mais pra fora. Prejudica, claro, porque tira a sua estabilidade, né? E aí você bota na areia. Só que a areia é um excelente treino pra quem tem o pé principalmente pronado, que é o pra dentro. Pra dentro. Porque a areia, ela te ajuda a regular. Então, um dos exercícios que a gente faz, por exemplo, para criança, quando a gente vê que o pé é muito pronado da criança, é pedir para o pai colocar na areia, na terra, para andar, para estimular a pisada. E volta? Para criança, sim. Para adulto, às vezes precisa de uma palmilha. Palmilha. Isso. Eu tenho a supinada. É para fora. É o canto, assim, né? Isso. Eu tenho essa. Aí eu tenho a famosa perna de alicate. Certo. Aí de jogadorzinho de futebol, sabe? Sei. Aqui. Perninha de alicate. Sim. E aí a gente bota a palmilha. Se você tiver dor, principalmente se você tiver dor. Se você não tem dor, a gente tenta trabalhar primeiro a biomecânica. Então, fortalece, tenta adequar a biomecânica do seu corpo. Ver o que a gente consegue ajustar com fortalecimento muscular, com treino de equilíbrio, de propriocepção, para melhorar a sua função do seu corpo. Porque o que é a propriocepção? A propriocepção é exercícios que vai te tirar do eixo. Então, por exemplo, você já viu aqueles discos de equilíbrio? Já. Que tem uns cravinhos? Já. Então, aquilo lá é ótimo para trabalhar a propriocepção, porque ele estimula a sensibilidade por conta do cravinho do disco e ele mexe com o seu equilíbrio.
Então, ele vai fazer você pisar de formas diferentes porque ele é uma boia, vamos falar assim. Então, você vai ter que forçar, por exemplo, a sua pisada um pouco mais para dentro para você conseguir se equilibrar. Então, a gente consegue alterar a sua biomecânica só com exercício. Principalmente se você não tem dor. Agora, se você tem dor, normalmente precisa da palmilha. Porque aí a gente precisa tirar a sua dor para depois trabalhar a sua postura diferente. Aí tudo que você vai calçar, você tem que colocar a palmilha. Sim. É uma palmilha, ela é fina, é a palmilha diferente, ela é uma palmilha postural. Então, a gente avalia a sua postura como um todo, da cabeça aos pés, movimentando. A gente pede para fazer alguns movimentos específicos e a gente vai ver todos os captores. Então, se altera desde o seu olho, a sua boca, a sua pisada. Então, a gente avalia todos. Que legal! Eu vou lá no seu consultório pra gente fazer isso. Pode ir. Você faz isso em mim? Faço. Que legal isso aí. Faço. Desde cima aqui? Sim, porque assim, às vezes você tem um problema de postura porque você tá com o grau fraco do olho. E aí você joga a cabeça pra frente. Porque você não tá enxergando. Então, pra você enxergar, você tem que trazer o pescoço. Aí você fica o pescocinho assim. É. Entendi. Às vezes você não enxerga, você perde o equilíbrio porque você precisa trazer o corpo pra frente. Às vezes você morde tanto a boca que isso te trava tanto que você traz aqui pra proteger. Aí vai o pescoço você vem aqui, pra proteger, pra você tentar aliviar essa tensão. Então, às vezes eu preciso fazer um trabalho com o dentista junto. Às vezes eu preciso do oftalmo junto. Mas a gente tá falando do bruxismo? Peraí, a gente entrou no bruxismo agora. Também. Tá. Tanto do bruxismo como da ATM mesmo, daquela disfunção da ATM, que é a DTM que a gente chama, que é a disfunção da articulação. Então, aquilo ali entra fora do eixo e aí você começa a pressionar. Às vezes, um aumento de tensão só. Às vezes, não chega ao bruxismo, mas é o início do bruxismo. O bruxismo é o raspar dos dentes. Além de você morder, você range. Esse é o bruxismo. E a disfunção da TM, você só dá uma forçada. Você só morde um pouco mais forte. Durante horas. Ou durante a noite, ou durante o dia. Durante o dia, a pessoa nem percebe. Não. Você tá ali concentrado, e aí você tá com o músculo contraído. Aí depois você vai estar com uma dor de cabeça infernal. Exatamente. Aí você trata a enxaqueca, mas a sua dor de cabeça, às vezes, é da tensão. Você tá tratando o sintoma. Só. A causa tá ali ainda. Exatamente. Que interessante isso. E aí, isso é a osteopatia. Que a gente enxerga o corpo como um todo. Tá. Mas aí a pessoa ela teria que procurar o fisioterapeuta, que entende disso. Isso. Mas a maioria vai no dentista. Não, a gente não tá dizendo que tá errado. Não. Aí o que falta é essa junção. É informação. Isso. Eu procuro orientar as pessoas que eu conheço. Então, se eu vejo um profissional, eu aviso. Então, se eu conheço um dentista, eu falo, olha, se aparecer o pessoal mordendo lá no consultório, manda pra mim. Então, eu oriento, eu falo o que eu faço. Porque ninguém é obrigado a saber. E a nossa vida, a saúde, diversificou tanto que, às vezes, as pessoas nem sabem do que você trata. Então, eu costumo falar, olha, eu fiz uma especialização, eu trato nisso, disso e disso. Então, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Porque aí você orienta. Aí a pessoa se interessa, aí ela vai buscar e ela vai ver que você realmente é capaz de tratar e aí ela vai começar a encaminhar os pacientes. Realmente. O que você pode dizer da fisioterapia hoje em dia? Vocês começaram a ter uma moral no mercado? Porque antes não era tão valorizado. Como que tá? Na sua opinião, como que tá? Tá melhorando. Tem muito a melhorar ainda. Assim, eu acho maravilhoso, tá? Sim. Eu só tô querendo dizer que eu sou o público aqui. Sim. Entendeu? Eu sinto que depois da pandemia e com as Olimpíadas, isso melhorou muito. Porque foi muito falado do esporte. Foi muito falado da importância da fisioterapia, foi muito falado da reabilitação, dos jogadores que machucam. Então, por exemplo, o Neymar, aí fez aquele monte de fisioterapia. E aí isso veio a público um pouco mais, então deu uma melhorada no setor mesmo, assim. E a pandemia também. A pandemia, por conta da parte hospitalar, das internações, viram o quanto era importante. Então, a pessoa ficava internada, quando ela voltava para casa, ela estava sem força, porque passou ali 15 dias no hospital. Então, isso começou a ser um pouco mais falado e ficou um pouco melhor. Então, melhorou o campo. A pessoa que ficava entubada 15 dias. Aí no hospital é obrigatório ter fisioterapeutas, na UTI. Então, o pessoal, é a fisioterapia que faz toda a aspiração,
É a fisioterapia que controla o respirador. É a fisioterapia que faz toda a parte de imobilização no paciente, que é movimentar, tirar ele do repouso. Ele está ali deitado, ele está, às vezes, sedado, mas a fisioterapia tem o papel importante de você movimentar para não dar ferida, para melhorar a circulação, para melhorar a função do paciente mesmo e não deixar ele piorar. Aí já entra numa fisioterapia hospitalar ou nada a ver? Ou nada a ver? Isso, é. Tá. Aí tem tanto a hospitalar quanto do consultório, que aí a hora que você tem alta, você tá fraco, você tá sem força, perdeu massa muscular, Você não consegue... não consegue andar. Tem um exemplo bobo, assim. Hoje em dia eu durmo pouco, né? Mas quando eu era mais jovem, eu dormia 11, 12 horas. Eu já acordava estranho. Isso, Imagina você ficar 10 dias sem mexer. exatamente. Exatamente isso. Se você fica 3 dias no hospital, você perde toda a sua força Você fica muscular. tudo travado. Sim. Tudo, você vai tipo... funilando, assim, né? É igual os velhinhos, né? Sim, você fazendo vai assim. ficando fraco mesmo. Você vai sentar, você fica tonto. Porque você ficou 4 dias, 3 dias ali na mesma posição, deitado. Então, você vai sentar, você fica tonto. Então, falta equilíbrio. Tudo que você vai fazer parece que tirou todas as suas forças. Parece que veio um caninho, sugou tudo, levou embora e te deixou só a carcaça. Então, a fisioterapia vem para fazer essa reabilitação. Entendi. E você já fez isso muito? Muito. Eu fui fazendo a transição. Enquanto eu fui fazendo a formação da osteopatia, eu fui saindo da fisioterapia tradicional. Então, eu trabalhei quase 8 anos com a fisioterapia tradicional. Tá. Aí você foi migrando outros Fui caminhos. migrando, Você tem cara que não gosta de ficar fazendo a mesma coisa, né? Não. Depois da quiropraxia, você também vai ajeitar outras coisas. Eu tô vendo que você gosta de fazer um monte de coisa. Gosto. Eu gosto muito da fisioterapia. E de tudo que ela engloba. É que ela é o pilar, né, da parada. Sim. Então, eu tenho vontade de ter um espaço multiprofissional. Que eu tenha várias fisioterapeutas de várias áreas trabalhando tudo comigo. Então, eu vou, reajusto, faço a osteopatia, faço a quiropraxia, boto a pessoa no eixo, mando para reabilitação. Tá. O Pilates tem alguma coisa a ver com a fisioterapia? Tem. Eu já fiz Pilates uma vez, tá? É treta. É. Eu Acha que é fácil? Eu achava que era pra idoso e grávida. Não. É foda. É. É foda. A gente teve um patrocinador aqui, a Fisioderma, eu posso falar, né? É difícil. Como é difícil aquilo. Quem Nossa, acha que é fácil, nunca fez. É foda. Muito complicado. Ainda mais que eu tenho lordose. Sim. Era muito difícil fazer alguns exercícios assim. Zero equilíbrio. Sim. Zero. Sim, porque te tira do eixo. Propriocepção. 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 Proprio. Tá. Entendi. Isso. Entendi. Sei lá que hora que a gente entra na questão da quiropraxia. Porque tem muita coisa pra abordar nesse tema, né? O que o quiroprata pode ajudar alguém? Porque muita gente acha também que é só ficar estralando as pessoas. Não é. A quiropraxia, ela ajusta tudo a coluna. Ela é um ajuste mais rápido. Então, tudo que você precisa de um ajuste rápido, por exemplo, nossa, deu um torcicolo. E foi do dia pra noite. Eu nunca senti nada, não tenho nada no pescoço, tive um torcicolo. A quiropraxia vai ser excelente pra você. Você vai fazer 2 sessões no máximo e você vai estar 0. Quando não melhora na primeira. Então, a quiropraxia é o mais rápido da coisa. Então, tudo que você precisa de uma melhora mais rápida, ele é mais direto. Então, ele vai na coluna, ele vai no cotovelo, ele vai direto no punho, ele vai direto na sua dor e alivia ela. Então, é o boom do seu tratamento. É muito legal isso, né? Sim. Você fez uma especialização. Isso. Você não fez a faculdade. Não. Pretende fazer? Não, porque dentro da fisioterapia eu já consigo abordar isso. Dentro da fisioterapia e da osteopatia. Eu já consigo abordar com muita facilidade. Então, lógico que eu procuro estar sempre me atualizando. Então, tudo que tiver de atualização... De novo, eu vou procurar isso. Mas a faculdade mesmo... Até porque a faculdade engloba o que eu já aprendi. Então, não vai ter tanta coisa diferente assim. Porque a faculdade vai trazer a parte de biomecânica que na fisioterapia eu tive, na osteopatia eu tive. Que é a biomecânica do corpo, que é a biomecânica de qualquer lugar. Então, não tem como você mudar a biomecânica do seu corpo. Vai trabalhar a parte muscular, então toda a parte de anatomia. Na fisioterapia eu tive, na osteopatia eu tive e na quiropraxia eu tive também. Toda a anatomia. Então, acaba que engloba a mesma coisa do que eu já fiz.
Então, eu acho que é, às vezes, até perda de tempo. É mais fácil eu já seguir no caminho que eu tô e continuar me especializando, continuar estudando, focar em artigo, focar em novidade, focar em tudo que tem de novo, do que eu voltar ali num ponto que eu já aprendi. E a parte de manipulação, eu tive 2 vezes. Então, eu tive na parte da osteopatia, que é uma manipulação um pouco mais complexa, e a parte de quiropraxia, que é também uma manipulação do corpo todo. A gente aprende a manipular tudo. Então, eu aprendi toda essa biomecânica de tudo. Então, eu acho que a faculdade, nesse momento, não encaixaria. Faz sentido. Faz todo sentido. E a questão da quiropraxia, assim, idoso, gente nova, todo tipo de gente. Sim. A gente só toma cuidado, por exemplo, osteoporose. Osteoporose não pode manipular. Se você tem uma osteoporose severa, a gente não manipula. Pra quebrar a pessoa, literalmente. Porque você não faz nenhuma técnica que é de alto impacto em pessoa que tem a osteoporose, porque você machuca. Então, a osteoporose você tem que tomar cuidado, por exemplo, num salto, se ela tem uma osteoporose severa. Eu tenho um paciente que tinha osteoporose severa, que já fraturou a costela no dia do aniversário, que o filho foi dar um abraço e levantou a pessoa um pouquinho do chão. Tirou, tipo, meio centímetro do chão num abraço de aniversário. Então, como que você vai manipular? Entendeu? Uhum. Então, aí, nesses casos, a gente não faz a manipulação. A técnica não é contraindicada, porque tem outras coisas que a gente pode fazer para aliviar a dor, mas a manipulação a gente evita. A quiropraxia, ela é uma técnica muito antiga, né? Né? É uma Isso. técnica milenar, 1800. não é? Não, então... Não é tão antiga. Ah, tá. Porque eu acho muito interessante, assim. Isso. Muito interessante. Não precisa de remédio, nem nada. Não. Você resolve... É literalmente tirar a dor com a mão. Literalmente isso. Uhum. A gente vê o que tem de errado através da avaliação, o que tá fora do eixo ali e ajusta. Bota no eixo. Aí, isso para manter depende de cada um. Tem gente que vai precisar fazer o fortalecimento. Tem gente que só os ajustes já são suficientes. O fortalecimento que você diz é grupo muscular. Isso, musculação, às vezes a reabilitação, a parte da reabilitação mesmo, de exercício, da fisioterapia. Às vezes um pilates, às vezes a natação. Aí depende de cada um. Aí a gente vê a rotina de cada um, o que a pessoa tem, o que ela tem de dificuldade, o que ela gosta. Porque você tem que deixar, ou ensinar a pessoa a gostar, ou trazer perto do que ela gosta, o mínimo, para isso ser satisfatório. Para ela começar a conseguir aderir ao tratamento. Porque senão ela não adere ao tratamento. Ela para no meio. A natação é uma coisa muito boa para quem tem muita dor, né? Que É a melhor coisa, vamos dizer? Não, melhor até que não. Mas assim, a água relaxa. Então, não tem Ao mesmo impacto. tempo que ela cansa pra caramba, né? Ela relaxa. Sim, porque aí não tem o impacto, porque a água tende a tirar todo esse impacto. Você você fica com 30% do seu corpo corporal dentro da água. Uhum. Então, só isso já te ajuda. Imagina, se pesar, de repente, do nada, você tem só 30% do seu peso. Legal. Então, na água isso facilita. Então, tem a hidroginástica, tem a hidroterapia, tem a natação. E aí a gente adequa com cada um. Legal. O que a quiropraxia ela é de diferente em outros tratamentos de dores, tipo das costas e tal? Porque eu imagino que tem muita gente que tem muita dor nas costas, né? É esse direcionamento. A quiropraxia ela tem uma avaliação que ela vai direto. Então, a gente avalia, vê o que está te causando essa dor e vai atrás da causa, que é o diferencial. Muita gente vai atrás da sua dor, que é só o seu sintoma. A quiropraxia, ela vai direto na causa. Então, ela olha e fala assim, beleza, você está sentindo dor nas costas porque o seu ombro está sobrecarregado. Então, se a gente não melhorar o seu ombro, a gente não vai melhorar suas costas. Que interessante. Você está sentindo dor no joelho porque a sua lombar está sobrecarregada. Se a gente não tirar a pressão da lombar, não melhorar a qualidade aqui, a sua dor no joelho não passa. Mas aí a pressão que você fala é uma massagem? A quiropraxia é uma massagem? É uma técnica manual, não chega a ser uma massagem. A gente faz tanto a liberação muscular,
que você libera o músculo com as mãos, mas é diferente da massagem, porque a massagem você fica ali fazendo um movimento aqui. Tá, A quiropraxia, uma pulsão, tipo isso, assim. você vai deslizar ali em cima do músculo. A quiropraxia não, ela vai pegar o corpo do seu músculo, ver origem, inserção e vai liberar origem, inserção e inervação do É músculo. o ato de estralar. Não só o estralar. É a parte técnica mesmo da... É como se a gente pegasse o seu músculo, ver onde começa, onde termina, e a gente vai fazer um movimento rítmico ali para esse músculo liberar. Que é diferente da massagem, que a massagem desliza em cima do corpo do músculo. Então a gente faz um movimento rítmico para o seu músculo relaxar. E aí tem coisa que não vai funcionar, então, na questão da massagem. Não. Dependendo Você da... explicando aí ficou bem claro, assim. É como se destravasse um negocinho que tá... Isso. Que tá aham. Então, a gente pega o trajeto do nervo, por exemplo. Então, tem nervo que passa embaixo aqui do trapézio. Então, se você não consegue liberar o trapézio como um todo, você não tira a pressão de cima daquele nervo. E se o nervo passa ali embaixo, você vai ter, às vezes, dor no pescoço, torcicolo direto, dor no ombro. E aí, não libera o trapézio, essa dor não alivia nunca. Não adianta eu estralar só a sua coluna. Se eu só estralar, não vai melhorar. Se eu não for lá e liberar o músculo como um todo também e tudo que liga ele à coluna. E você já consegue descobrir essas... Como que você descobre essas coisas? Já é de cara? Tem que fazer um exame? Como que funciona? Hoje, até que o exame não faz tanta parte. A gente... Lógico que ajuda. Quanto mais informação você tem, melhor. Então, lógico que o exame é super necessário. Válido. Você pega ali. Mas a nossa avaliação funcional, ela funciona muito bem. Então, a gente pede para a pessoa falar tudo da dor. Então, a gente pergunta desde cirurgia que ela fez, a hábitos, trabalho, tempo de repouso, se faz atividade, todos os sintomas que aquela dor causa. Se você tem a dor parado, se você tem a dor dormindo, se você tem a dor só em movimento. E aí, a gente vai montando a historinha. E aí, nisso, a gente faz a avaliação física. Então, tem alguns movimentos específicos que a gente pede para fazer. Os testes. Isso. Tem os testes específicos também. Então, tem os testes para ombro, teste para pescoço, tudo separadinho. E tem os testes em conjunto, que é a mobilidade. Então, quanto você consegue movimentar aquela articulação. Até que ponto é só aquela articulação que está fazendo. Se você está sobrecarregando outras e trazendo outras articulações juntas. Então, por exemplo, tem gente que dobra o corpo para o chão. Quando a gente vai dobrar, pôr a mão no chão. Tem gente que dobra, mas na hora que está dobrando, joga o quadril para trás e estende mais o joelho do que deveria. Então, você está fazendo função que não é só da coluna. Então, você está usando o quadril, você está usando o joelho e, consequentemente, o tornozelo. Que a hora que você joga o joelho para trás, você joga o tornozelo também. Então, você está fazendo uma cadeia toda disfuncional. Então, a gente precisa corrigir isso tudo. Não adianta eu corrigir só onde você está com dor, que é ali na coluna. E aí é isso. Aí a gente faz toda essa palpação dinâmica e depois a estática, que a gente fala que é a hora que a pessoa deita. E aí a gente vai palpar um músculo, ver qual que músculo que está funcionando direitinho. Tem os testes de força, que a gente testa a força do músculo. Se aquele músculo está fraco, se aquele músculo está contraído demais a ponto de ele não estar fazendo a função dele. Aí tá sobrecarregando o outro. Tá sobrecarregando E geralmente outro. vai pra lombar, né? Mais Ou comum. não? Tem, e muita cervical. Tem muita gente que tem dor na cervical e na torácica e nem sabe por quê. Tá, a cervical, ela é o todo. O pescoço. Ah, o pescoço. A cervical são 7 vértebras, que é as 7 vértebras do começo. Então, da base do crânio até o comecinho do pescoço, até esse ossinho que a gente tem aqui. Aham. Que Esse ossinho, essa é a última vértebra cervical. Ossinho nada, né? É o maior osso daqui. O Pelo menos calombinho. É o gogó de trás. Isso. Aqui, no homem, no caso. Né? Aí Peraí, essa é a pessoa pegar um negócio do chão, força aqui? Não Às entendi. vezes sim. Às vezes ela joga. Tá. Então, às vezes sim. Depende de cada um. E pra pegar uma coisa do chão, a gente precisa dobrar os joelhos, Isso, certo? isso. É um movimento básico, assim. Sim, é o que traz menos sobrecarga. Só que assim, a nossa coluna, você tem que lembrar que ela faz movimento pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro. Então, ela é feita pra sobrecarregar. E ela é feita pra segurar o seu corpo inteiro. Então, ela aguenta a carga. Só que você tem que saber a quantidade de carga. E o quanto você cuida dela pra ela carregar essa carga. Então, tem isso também. Mas a coluna, ela é feita para sobrecarga. A gente tem que entender que ela é feita de movimento. Então, a gente tem que movimentar. Só que tudo tem
é equilíbrio, né? Como que a gente faz essa conta? Como que a gente cuida bem da nossa coluna? Água, descanso, sei lá. Dormir bem, se alimentar bem. Pra mim, dormir bem Se já ferrou. hidratar. Ainda bem que eu faço as outras O resto. coisas. Porque dormir pra mim é complicado. Ainda bem. É isso. Não tem segredo. Se alimentar bem, fazer uma atividade física, se hidratar. Hidratar com água, pelo amor de Deus. Vai tomar 2 litros de coca e falar que Não, tá a coca hidratado. desidrata. Uhum. Então, é isso. Cuidar. Fazer, por exemplo, a quiropraxia, por exemplo, a gente usa muito para prevenção também. Prevenção. A questão de pegar peso. Pegar peso do dia a dia. Uhum, Nós, homens, a gente tem o costume de colocar aqui, uhum, né? Eu sou canhoto, então tá do lado esquerdo aqui. uhum. Colocar aqui. O certo é jogar aqui ou pegar assim? Aqui. Porque aqui a gente tá com a coluna dobrada, certo? Você tem mais músculo para segurar. Você tem mais firmeza Então, mas aqui. pegar assim é É horrível. horrível. Mas é o mais certo. Sim. Ou então você manter atividade física. Manter seu braço forte. Manter trapézio forte. Se você mantém o seu músculo forte, se você tá sempre trabalhando a força do músculo, você vai conseguir carregar. Uhum. Agora, se você carrega isso todo dia e faz musculação uma vez na semana, aí a conta não fecha. Porque aí você tá pegando mais coisas do que você consegue. E aí a musculação é evolução, né? Você começa a musculação ali com 10 quilos e vai evoluindo o quanto o seu corpo consegue. Ficar atento aos sinais do seu corpo. E é essa a questão. Para você carregar peso, você pode carregar o quanto você conseguir. Só prestar atenção do que você faz, de como é a sua rotina. Porque se você não carrega peso nenhum e do dia pra noite você quer começar a carregar carro de... as caixas aí de 50 quilos, 60 quilos, 100 quilos, 200 quilos... Pular pra todo lado. seu Virar corpo, pneu. seu corpo vai sentir. Então, é equilíbrio. Você pode fazer a atividade que você quiser, desde que você prepare seu corpo pra ela. Que aí você não vai ter dor. O problema é o pessoal querer viver esse processo. Que Tá ninguém todo tem mundo paciência. querendo pular todas as coisas. Exatamente. Vai fazer 8 anos que eu treino esse ano. Uhum. E eu consegui viver esse processo, sabe? Aí. Eu consegui. Não tem dor Eu sabia quase. que ia chegar a hora, assim. Não tô dizendo que eu sou um strongman, né? Que eu sou Uhum. super forte. Mas eu consegui viver esse processo, sabe? Sim, Hoje em dia tem muita gente com muita pressa de tudo, assim. sim. Mas, né? Cada pessoa... É. Porque tá o Instagram aí, mostrando todo mundo bonitão. Todo mundo fazendo as Sim. coisas e tal. Eu tenho muita dificuldade de ensinar isso pro paciente. Que tá parado, por exemplo. Ele tá parado por uma dor. Lá, por exemplo, dor na lombar. Ele tá parado há 6 meses, que ele não tá conseguindo fazer movimento nenhum. Nossa, eu pra ficar parado 6 meses, eu tenho que estar muito ruim. Pois é. Eu não consigo ficar parado. Tem gente que não vê, não enxerga isso. E aí deixa acontecer. Vai sentindo uma dor ali, toma um anti-inflamatório. Não vai no médico, aí sente outra, toma um anti-inflamatório. E a vida corrida. E vai tocando, até que a dor te paralisa. Que aí é o ponto que você para. Então Porque ela te aí trava. o anti-inflamatório não faz mais efeito? Ele vai diz? enganando. O anti-inflamatório ele vai enganando a sua dor. Se você tá com uma dor e você toma um anti-inflamatório, a dor passa. Assim, Naquela hora. Tá. Se você tá com uma dor leve, aquilo ali é suficiente para passar, às vezes, 15, 20 dias. Você não vai sentir ela mais. Conforme ela vai ficando mais intensa, o anti-inflamatório vai tendo que ser aplicado mais vezes. Então, você começa a tomar todo dia. Você começa a tomar 15 dias direto. Ele fica de bolso já, né, que fala. É. Ele tá sempre junto com você. Sim. Aham. Aí vem uma dor que te paralisa. Aí, Te trava. Te deixa na cama. é porque o corpo, ele te trava pra não ser algo pior, certo? Exatamente. A gente trava, tipo, a coluna, igual fala, Isso. pra não ser uma coisa pior, né? Exatamente. O corpo falando, ó, parei aqui porque se continuar vai dar muito ruim. Exatamente. Entendi. Exatamente isso. E aí ele te paralisa. Aí você tem que começar do zero. Porque tem gente que fica... Eu tenho paciente que já chegou e falou pra mim: Marina, tem 4 meses que eu tô tratando essa dor que eu não faço atividade nenhuma. Que eu tô afastado do trabalho. Aí eu falo, gente, mas por que você não procurou ajuda antes, né? Ah, porque eu fui no médico, eu tomei só um remédio, eu nem fui no médico, agora que eu comecei a ir.
Eu fiz só um choquinho ali e não Um adiantou. choquinho. Que a fisioterapia é só analgesia. Tá. Então, a pessoa não espera a reabilitação. Ela vai lá, faz 3 dias de analgesia, faz o TENS, que é o choquinho, faz o ultrassom ali para aliviar a dor, faz o infravermelho, que vai te dar uma sensação de conforto, e para. Tipo, Então, deu uma alivia a leve dor. melhorada, não tô nem aí mais. Exatamente. Aí ela não dá continuidade ao processo de reabilitação. Aí ela chega travada, sem movimento no consultório. Aí você tira a dor. Aí a osteopatia e a quiropraxia são tratamentos rápidos, que em 4, 5 sessões você já teve uma melhora significativa. E aí é uma sessão por semana? Isso. Porque a gente Um tem que mês deixar... e pouquinho, assim. É. Porque você... Na primeira sessão já melhora um pouquinho. Então você já vai para casa com menos dor, nesses casos de travar. Você já vai para casa com menos dor. Na segunda sessão você já sai mais aliviado ainda. Então, assim, em 2 semanas você já tá super bem. Você já tá conseguindo fazer as coisas sem sentir tanto desconforto. E aí, lógico, você dá continuidade ao tratamento para melhorar de tudo, para você fazer todos os movimentos sem dor. E aí, hora de reinserir a pessoa nas atividades. Ela quer começar, que tá parada ali há 6 meses, fazendo Arregaçando. caminhada de 40 minutos. Ela não vai conseguir. Aí, até você conseguir colocar na cabeça dela que ela precisa começar com 10, 15 minutos, que ela tem que movimentar. Aí eu passo exercícios, eu passo movimentos ativos para a pessoa fazer, para ela ir deixando o corpo dela sentir que aquilo ali é benéfico. E que ele não precisa ativar os neurôniozinhos de dor mais. Que aquilo ali a gente já desligou. E aí o corpo tem que entender isso também. Porque se você tá parado, o corpo tá super confortável, todos os seus nervinhos estão super confortáveis ali, falando, uhul, tô feliz, me deixa aqui. E aí, a hora que você começa o movimento, ele fala, não, peraí, esse negócio tá errado. E aí ele ativa o seu sistema de dor de novo. Então, nem sempre a dor existe mais. Às vezes é só o seu corpo, o estímulo de uma vez que faz o seu corpo ativar, te mandar essa resposta de dor. Porque você tá em repouso, de repente você faz 40 minutos de exercício, tem alguma coisa errada. Me agrediram aqui de novo. E aí ele ativa a dor de novo. Aí você tem que voltar pro zero de novo. Então, eu tento explicar tudo isso pro paciente e falar, olha, vamos começar devagar. Você vai começar com 10 minutos, daqui 3 dias você vai aumentar para 15, mais 3, 4 você vai aumentar para 20. Aí você vê se dorme melhor, Isso. come melhor, Exatamente. bebe água. Exato. Pô, beber água A água deve é o ser primeiro. A primeira coisa que eu pergunto, você bebe água? E o que o pessoal mais erra, né? Aham. Eu tenho certeza. Eu tenho uma paciente que bebia, quando ela começou a sessão, ela não bebia nem 500 ml de água por dia. O nosso corpo, ele é uma máquina extremamente funcional. Isso. Porque qualquer outra máquina que necessita de água e você não coloca água nela, ela funde. Exatamente. O nosso corpo também. Vamos começar pelo motor do carro, entre outros milhares de motores. O nosso corpo é a única máquina que consegue dar um jeito de funcionar sem água, que ela tira água de tudo que é lugar. Exatamente. E a galera não bebe água. Não. Não bebe água. Galera de casa que tá assistindo aí, ó, bebe água. Para o que você tá Pelo amor de fazendo. Deus. Não, agora. Bebe Isso. água agora. Pega um copo d'água, enche, geladinha, gostosinha e bebe. Posso te corrigir? Pode. Copo de água não funciona. Não funciona. Tem que ser garrafinha. Tem que ser garrafa. Eu bebo uma A garrafinha. gente tá tomando aqui no copo porque tá Claro. batendo papo, mas eu tenho coqueteleira pra todo lado. Tem uma escondida aqui. Aham. Pra mim, copo de água não funciona. Pra mim também eu vou não. tomar 30 copos. Não funciona. Eu tenho as minhas garrafinhas térmicas, eu ando com 2. Já cheia. Aham. Pra facilitar. Porque você entra pra dentro do consultório e aí você tem que se policiar. Porque a hora que a gente tá trabalhando, às vezes a gente esquece mesmo. É, aham. Então, pra eu me policiar, eu levo 2, pra eu não precisar ficar saindo toda hora pra pegar água. Esvaziei as 2, eu encho de novo. Então, assim, pra mim, água nunca foi problema. Porque eu bebo até demais. Até demais. Aham. Então, eu falo da questão da garrafinha, da coqueteleira, porque você consegue medir o tanto que você Isso, tomou. Copo você Exatamente. esquece. Exatamente. Você vai lá, toma 3 de uma vez, depois, putz, você nem lembra mais. Dá Exatamente. preguiça de pôr. Então É. tem que ser garrafinha, coqueteleira pra você fazer Sim. uma conta. E o mais doido de tomar muita água é que quando você acostuma o seu corpo a tomar muita água, você sente falta de água direto, toda É hora. verdade. Assim. Toda hora você tá tomando água. Exatamente. É o contrário É. da parada. Sim. Eu falo muito isso. Eu falo, gente, água é hábito, igual atividade física. Se você não bebe, é lógico que eu não vou pedir do dia pra noite pra você passar a beber 2 litros. Porque até seu corpo não vai... Você não vai parar de ir no banheiro.
Porque o seu corpo não tá acostumado, não tá adaptado àquele tanto de água. Uhum. Mas se você bebe 2 copos, você tem que, no mínimo, passar para 500 ml, 1 litro d'água. No mínimo. E aí eu vou ensinando. Eu vou enchendo o saco. E é a pergunta da sessão. Bebeu água? Quanto? Mediu? E eu vou enchendo o saco. Eu mando mensagem. Tá bebendo água? Coloca um alarme no seu telefone. Eu mando colocar. Coloca um Obrigada. alarme pra você tomar água. Eu falo isso. Eu falo pra eles colocar a garrafinha do lado da mesa de trabalho. Bota uma garrafinha de 500 ml. Você tem que saber. Se você não bebe nem isso, você tem que saber que no final do seu dia, essa garrafinha tem que estar vazia. Conseguiu esvaziar ela na metade do dia? Ótimo, excelente. Então agora você vai encher e beber ela até o resto do dia. Você tem que ter uma meta. Isso. Dependendo assim, se você trabalha numa empresa, Uhum. uma garrafinha de 500 ml, você tem que tomar ela. Tem que tomar 2 dela na parte da manhã. Exatamente. E 2 na parte da tarde e tentar tomar 2 na parte da noite. Exatamente. Aí foi 3 litros. Isso. Dependendo do seu peso, bateu. Seu peso de 60 quilos. Isso. Né? Porque, como é que é a conta mesmo? Eu sei que eu tenho que tomar quase 4 litros. Isso. Eu tenho 80 quilos. Eu tenho 79. Uhum. Eu agora esqueci a conta. Agora eu também de cabeça assim, eu não vou lembrar. Mas a gente tem que entender que tem que tomar. E se você não toma nada, você tem que tomar no mínimo 2. É o mínimo. Uhum. É o mínimo. Então você tem que chegar lá. Pelo menos 2. Eu tenho paciente que fala, a água tem um gosto ruim. Eu tenho um gosto ruim porque você não é acostumado. Porque a água não tem gosto. Tá muito ruim de beber no começo. Você tá tomando uma água velha, né? Vamos falar, vamos brincar assim. Isso. Igual tem gente que fala, água velha. A água tá parada há muito tempo ali, beleza. Agora uma água pegou na hora e tal. Não tem gosto nenhum. Eu tento facilitar para alguns pacientes, quando não bebem de jeito nenhum, eu mando colocar 2 gotinhas de limão. Porque o limão não vai alterar em nada. Pelo contrário, vai ajudar na digestão. E aí eu falo agora, você vai botar 2 gotinhas de limão na sua água e vai tomar. Mas vai tomar a água. Ah, mas eu não posso tomar suco? Não. Não pode tomar suco. Nem suco, nem água de coco, nem Gatorade, nada disso. Água. É água. Uhum. O que eu ia falar? Nossa. Eu sou um cara que fico estralando os dedos assim. Estralo o pescoço. Uhum. E eu estralo andando pra todo lado. Uhum. É normal isso? Dói. Não. Então não tem problema. Tem gente que realmente a gente tem ou frouxidão ligamentar, que é o ligamentinho das articulações que são um pouquinho mais frouxos. Então eles são mais molinhos, então é mais fácil de estralar. O meu estrala com facilidade também. Estrala na lateral. O meu demora um estrala aqui. tempo. Igual, eu acabei de estralar. Isso. Daqui uns 5 minutos eu estralo de novo, eu consigo. Isso. Mas tem gente que consegue toda hora. Provavelmente não é toda hora. Estrala articulações diferentes. Porque a gente tem, igual no dedo, a gente tem articulação aqui, aqui e aqui. Só no dedo a gente tem 3. 3. Isso. Tá. Então, tem gente que na hora que vai estralar a primeira vez, estrala aqui, a segunda estrala aqui e a terceira estrala aqui. Uhum. Instantâneo, ninguém. Porque a gente tem um gazinho que forma na articulação. É esse gás que faz Esse crack. esse crack. Aham. Então, isso aqui é a bolinha que forma. A bolinha, ela forma a bolha. E aí, ela tem o estalo, o barulhinho. Então, ninguém estrala o tempo inteiro, toda hora. Você tem que dar um tempo pra formar. Então Então, você movimenta. Então, se eu movimentar aqui, provavelmente eu já vou conseguir estralar de novo. Ó, entendeu? Mas não é toda articulação que estrala. Então, é só movimentar. Eu lembro que eu não fazia isso tanto. Conforme eu fui ficando mais velho, Desgaste na hora que natural. terminar esse bate-papo aqui, eu vou levantar, meu joelho vai estralar. Aham. Entendeu? Mas quando eu era mais novo, não acontecia isso não. Tipo, tô ficando velho. Também tem o desgaste natural da articulação, né? Que a gente tem, o nosso músculo, ele vai ficando mais fino, fica mais suscetível à lesão, por isso que é importante o exercício. Aí tem também a questão da articulação mesmo, que a gente tem o desgaste natural da articulação. Então, esse desgaste natural, Conforme vai envelhecendo, não tem Isso. como fugir disso. Não tem como fugir. Ele vai Tá, acontecer. e como que você me explica um cara de 90 anos que consegue andar, fazer caminhada, esses negócios? Ele faz atividade física? Pode ver. Pode ser genética também? Pode. Aonde a genética tá envolvida nisso?
A genética hoje tem muitos assuntos controversos. A genética, ela bate muito. Porque hoje a genética ela é muito ligada a gerações, né? Mas existe, por exemplo, você pega 2 irmãos. Um tem artrose e o outro não. Se é genética, por que a genética de um é diferente do outro? Se pensar. Entendeu? Então... Os caras são gêmeos. Exatamente. São diferentes. Exatamente. Um tem uma dor que o outro nunca teve. Ou, às vezes, existem coisas que batem. Então, assim, a genética eu acho muito controversa hoje. Ao mesmo tempo que tem muita pesquisa que comprova que existe isso, existe também uma outra área que hoje está em crescimento, que é a física quântica, toda essa questão, a biomecânica mesmo, que está desenvolvendo. Tem a medicina germânica, que trata as doenças de uma forma diferente, tem uma visão diferente. Então, tudo isso entra de choque com a genética. Então, tem muita doença hoje que é explicada através dos traumas que você desenvolve na vida. Entendeu? Então, as experiências que você tem. Se você tem a mesma experiência da sua família, você segue mais ou menos, provavelmente você vai ter as mesmas doenças genéticas. Porque você está seguindo a mesma sequência. Agora, se você consegue sair desse padrão, provavelmente você vai desenvolver outras, ou você não vai desenvolver aquelas. Entendeu? No final, nós teremos. Pode ter alguma coisa, Uhum. só que quanto melhor você cuida do seu corpo, menor a chance de você ter. E o nosso corpo é a nossa casa. Exatamente. Se você não cuida, realmente. Se você não arruma a sua cama, não arruma a sua casa, não bebe uma água, não faz uma atividade física, a chance de você envelhecer numa qualidade menor é muito maior, né? Seria correto a gente fazer uma coisa alinhada à outra? Tipo, caminhada cedo e musculação à tarde? É o ideal. Temos que fazer uma duplinha aí. Sim. Porque, assim, a caminhada, ela trabalha a questão... Como que fala? Nossa, fugiu a palavra. A musculação vai pegar o fortalecimento. Tá. A caminhada... É tipo core, né? Isso. Tipo core. Isso. Uhum. E a caminhada... A sua estamina. É isso que você queria dizer? Isso. Tá. Mas eu quero dizer das modalidades de atividade. Não precisa ser tão específica. É o fortalecimento e aí a gente tem a parte aeróbica. Isso. Aeróbica. Então, você vai para a parte aeróbica na musculação, na caminhada, quer dizer. Então, a caminhada, ela vai melhorar a questão cardiovascular. Então, ela vai melhorar a circulação. Respiração. Ela vai melhorar a sua resistência durante o exercício. Ela vai melhorar a sua qualidade de vida. E o fortalecimento vai te trazer força e equilíbrio para você fazer o resto. Então, para você conseguir evoluir na caminhada, você precisa ter o corpo forte. Então, você precisa da musculação. Então, eu sempre peço para o paciente equilibrar esses 2 exercícios. Um exercício de força e um exercício aeróbico. Que pode ser a caminhada, pode ser esteira, pode ser bicicleta. Um complementar o outro. Isso, para você ter o equilíbrio. Que aí você trabalha o seu músculo de forma completa. Tá. Voltando para a questão da respiração que a gente falou no aeróbico aqui, da caminhada, e também juntando a quiropraxia no meio, a gente tem alguma coisa, a gente pode ter alguma dor nas costas, alguma coisa que pode prejudicar a nossa respiração, porque o pulmão tá ali junto, exatamente. Certo? Bloqueio na torácica. A torácica é o meio das costas. A escápula, que é a aspazinha, e a torácica tá ali no meio. Então, aquelas vértebras ali do meio são a região torácica. Elas são em 12 vértebras. São fortes. São fortes. Muito fortes. Sim, são as vértebras mais largas, mais fortes, maiores. Então, elas vão aguentar sobrecarga tudo do movimento. Só que elas são menos móveis. Então, elas movimentam muito menos. Então, conforme vai descendo, vai afinando. Isso. E vai dando mobilidade aqui embaixo. Exatamente. Aqui em cima, não. Nada. A torácica, ela faz o giro. Só. Pronto. Tá. O resto é lombar ou cervical. Então, a gente tem as transições. Não pode ter tudo, né? Não pode ter tudo. E aí ela protege. Porque ela é forte. Sim. E aí ela protege. Ela faz articulação com a costela. Então, ela protege mais da metade das nossas vísceras vitais, por exemplo. Então, ela protege o coração, ela protege o pulmão. A gente tem um pedaço do fígado, que fica encoberto pela costela, que está ali com a articulação na torácica.
A gente tem o estômago, que está encoberto pela costela, que a gente palpa o estômago enfiando a mão debaixo da costela. Tem o diafragma, que é o músculo, que protege isso tudo, que encapsula eles. Então, é muita coisa que está ali protegido pela costela. E são órgãos vitais. Então, a torácica ela tem pouco movimento e ela atrapalha a respiração. Se você tem um bloqueio muito grande ali, isso aqui fica difícil. Tá, o que é o bloqueio? É um... Falta de movimento. Tá. Você vai palpar, tá aquela região dura, que não movimenta. Atrapalha a expansão do músculo do diafragma, que é o diafragma que ajuda a gente a respirar. Então, ele vai e volta. E esse vai e Quem volta... tá em casa tá assim, ó. Exatamente. Quem tá em casa. Então, se você tentar inspirar, se você cansa de fazer isso, você tem um bloqueio na torácica. Ou então, se você quer sentir o alívio, você vai fazer isso daqui. Na cadeira, você vai sentir. Se você sente o estralar ali, ou se você sente que aquilo ali te deu um incômodo, provavelmente você tem um bloqueio na região torácica. Tá, e aí o cara vai chegar no seu consultório, ou a mulher, com essa dificuldade. É. A quiropraxia vai dar uma estralada nela e talvez já resolva de prima. Isso. Legal. Eu tenho um paciente que chegou uma vez com dor no peito. Ele já tinha corrido pro cardiologista. Ele já tinha ido no pronto-socorro. Achou que era o coração. Achou que tava infartando. Que loucura. Aham. Aí ele Que me desespero. falou... ele falou assim, me falaram pra eu vir aqui. Não sei o que você tem pra me ajudar, mas eu acho que eu tô infartando. Tá bom. Aí eu falei, tá bom, como que é a sua dor? Aí ele me falou, eu apertei a região do peitoral, que é o músculo que protege a caixa torácica e que ativa essa dor no peito. Fiz o ponto gatilho aqui do peitoral, ele falou, é essa dor que eu sinto. Não estou infartando, aleluia. Aí eu falei, pronto, resolveu. Fiz toda a liberação da região torácica, melhorei a qualidade do músculo do peitoral, melhorei a mobilidade dele, ativei os músculos que precisava ativar. Ele levantou, nunca mais teve a dor. O que aconteceu, será, com esse cara? Provavelmente ele, além do peitoral dele, que estava muito tenso, aqui estava rígido. O músculo parecia que tinha uma bola aqui. Então a gente liberou todo esse músculo, deixou o músculo relaxado. Ele tirou essa bola, então a gente melhorou a função do músculo. Eu melhorei a função da escápula dele, que a escápula dele quase não movimentava. Então, na hora que ele abria os braços, a escápula ia com dificuldade, ela não deslizava do jeito que ela precisa deslizar. Ela precisa fazer esse movimento livre. E ela não fazia. Ela estava travada, então ela só começava o movimento e voltava. Ela Esse não é um ia cara por que não completo. faz exercício, zero exercício. Ele trabalhava sentado o dia todo no computador. A escápula encostada aqui e as costas travadinhas. Aqui. Tá. E é meio doido falar disso, porque, tipo assim, quanto melhor a cadeira, menos você mexe. É, Certo? sim. Essa cadeira aqui, ela é uma cadeira própria pra isso. Uhum, Ela é uma cadeira de questão de segurança do trabalho. sim, Não tem como o cara reclamar de artrite, bursite, tendinite, tudosite, não tem como ele reclamar. exatamente. Mas essa é uma cadeira que toda hora você tá mexendo. Você vê Exatamente. que eu faço assim, Sim. você fez. Sim. Eu tenho uma cadeira gamer. Eu fico nela 20 horas e eu não mexo direito. Ela Então. é feita pra aquilo, só que no final vai te dar um Exatamente. problema. Eu falo assim, não existe Eu posição... tô correto ou Tá, não? tá correto. Tá. É exatamente isso. Não existe posição ideal. Existe a posição que você não fica com mais de 2 horas nela. Você tem que movimentar. O nosso corpo ele é feito de movimento. Não é à toa que ele tem tanta articulação. Não é à toa que tem tanto músculo. Porque é feito para movimentar. Então, quanto mais você fica parado, mais dor você vai ter. Então, a gente precisa movimentar. É isso que todo mundo tem que entender. Eu tenho um paciente que bebe água. E aí entra a questão da água. Só que coloca o negócio ali, 2 litros. Uma garrafinha de 2 litros aqui. E aí ele passa 12 horas aqui. Aí o que eu faço? Com esse paciente que já bebe a água, eu mando ele colocar a garrafinha d'água dele lá do outro lado. Pra ele ter que ir lá buscar. Aham. Que aí ele vai movimentar. Porque se ele deixa uma garrafa de 2 litros ali, 3 litros, e bebe ela inteira, ele sente sede toda hora. Se ele sente sede toda hora, ele vai ter que levantar. Porque ele não vai conseguir ficar sentado sem beber água. E aí eu boto a garrafa até ele aprender a levantar.
a se movimentar. A educar o corpo que ele precisa desse movimento. E aí, a hora que ele aprende, aí acabou. Então, um cara que trabalha 8 horas por dia na frente de um computador, a cada 2 horas ele tem que levantar. Sim. 1h30. 1h30. Tem que dar um rolê, assim. Sim. O rolê, que rolê que é esse? Ele ir no banheiro? Pode ser. Pegar um café? Isso. O que é? Pode levantar para beber água, para ir no banheiro. Ele pode... Eu ensino alguns movimentos básicos. Então, quem fica muito tempo sentado costuma ter essa mobilidade diminuída na torácica. Então, eu ensino um movimento de fazer aqui. Dá uma espreguiçada e tal. Faz um movimento aqui, faz 10 vezes aqui, que você vai melhorar a mobilidade da coluna. Faz o movimento da cervical, que é aqui o gancinho, que aí a gente melhora a mobilidade também. Ensina a alongar ciático, se você fica muito sentado, para não correr o risco. Então, dobra a perna e traz o corpo para frente, que aí você vai alongar o músculo da perna, que puxa toda a parte do ciático, que vai melhorar isso também. Então, eu ensino alguns movimentos específicos e peço para ele andar. Eu falo, vai buscar uma água, porque o fato de andar já é o suficiente. Vai andar, meu filho, vai. Vai no banheiro, volta. Porque quem trabalha sentado segura, até isso. Piora isso. Então, você observa quem trabalha o dia todo sentado, no final do dia tá com o tornozelo inchado. Porque você fica o dia todo ali, com o corpo dobrado, sem movimento. O sangue não tá circula. circulando. Não circula. Entendi. Então, eu mando movimentar. Só isso. Só isso tudo. o cara também que fica no computador o dia todo, o que mais aparece lá pra você? De dor, assim? Muita dor na coluna em geral. E dor de cabeça. Pescoço. Muito pescoço. Muita gente com dor no pescoço. E é exatamente isso. É a falta do movimento. 90% é a falta do movimento. É difícil você chegar uma pessoa que eu olho e falo assim, não, essa pessoa está fazendo movimento demais. Ela está fazendo de menos, sempre. Você vai avaliar, tá com aquela coluna que não mexe. Você vai palpar, nem mexe. Tá tudo travado. Você vai pedir para a pessoa movimentar, ela tá movimentando assim, ó. Tá parecendo um robô. Um robozinho. Porque ela não tem mobilidade nenhuma. A falta de mobilidade te traz dor. Em qualquer articulação. Qualquer uma. Então, o que é mais comum é isso. As dores da coluna, em geral, é o mais comum. Aí não tem setor mais comum. É a coluna em geral, assim. É muita lombar, muita torácica. E a torácica, ninguém sabe que é a torácica. Isso que é o engraçado. A pessoa chega reclamando de dor no pescoço, de dor na lombar, de dor no quadril, de dor no peito. Não consigo respirar direito, dói minha cabeça. Mas na região torácica é difícil quem chega. Fala, nossa, tá doendo... No meio das costas. No meio das costas. É difícil. É mais difícil, é o menos comum das dores. O pessoal fala que tá doendo muito na transição, que é a mudança da torácica pra lombar. Que aí já é mais embaixo. Que aí você já pega aqui. Tá. Ai, dói no final das minhas costelas. Mas Final não das minhas costelas é muito bom. mas não fala que é no meio. Aí você vai avaliar, na hora que você palpa, a pessoa vira e fala, nossa, Era aqui. eu não sabia que eu tava com essa dor. Aí você trata aquela região. Muitas vezes eu melhoro a função da torácica e a função do pescoço melhora, a função da lombar melhora. Eu já tratei dor lombar mexendo só na torácica. Tá, mas aí a gente não chega no negócio que, tipo assim, o cara não tá sentindo dor na torácica porque ela é muito forte também? Sim. Ou se começou a sentir é porque já tá ruim? Já azedou o negócio? Não, nem sempre. Nem sempre. Tá. Porque você pode, por exemplo, ter girado e o seu músculo contraiu rápido e você deu um mau jeito no músculo entre as costelas, nos intercostais. Então, você girou muito rápido, você não estava esperando. Você girou, aí você tá andando no carro, bate. Você vai ter, provavelmente, uma dor ali naquela região. Cair. Às vezes você cai de costa, você vai ter a dor naquela região. Nem sempre, quando tá doendo ali, realmente tá tão zangado. Mas é muito legal como ela conecta o nosso corpo. Ela é o centro de equilíbrio do pescoço e da lombar. Então, se a gente não traz um movimento muito bom para a torácica, a gente não tem uma função legal da cervical e nem da lombar.
E você treinando, fazendo Tudo, exercícios. exatamente. Então a gente pode se dizer que um velhinho, uma velhinha que não para, tá certo? Tá certo. Tá certo. Eu falo muito isso. Eu tenho paciente que chega e fala, porque a minha avó, eu trouxe ela aqui e ela tá com muita dor na lombar, só que ela não para. Eu falo, não deixa ela parar, pelo amor de Deus. A gente vai equilibrar esse não parar dela. Esse não parar tem uma coisa errada aí. Tem. Mas não deixa ela não parar. Pelo amor de Deus, deixa ela continuar fazendo o que ela faz. Só não deixa ela ficar desse jeito, fazer o que ela não precisa. Por exemplo, ela não precisa subir escada. Entendeu? Ela não precisa limpar a parede lá em cima da escada, até porque idoso perde reflexo. Perde tudo isso. Então, você não vai pedir pra ela subir a escada. Mas você vai deixar ela regar as plantinhas dela. Porque isso faz bem. Isso faz bem pra saúde da pessoa. Faz bem pra cabeça. Pessoa parada, a mente paralisa a gente. Realmente. A mente Fica pensando prejudica. só coisa ruim. Exatamente. A gente tende a pensar coisas ruins quando tá fazendo nada, né? Exatamente. Então, não pode fazer isso. Tem que movimentar. Eu mando sempre movimentar. Eu falo, não para. Só vamos regular. E aí eu adequo de acordo com cada queixa. Em idosos, eles têm mais reclamação de quê? É mais a lombar também? De A ficar lombar, porcandinha. ela é foda, né? A lombar é foda. É muito Eu tenho músculo dor ali. na lombar. Eu tenho É muita dor. coisa. Mas é uma dor, assim, é um dia ou outro, mas é a única dor que me aparece, assim, Sim. graças ao bom Deus. Porque se a gente for pensar, por exemplo, na região do plexo, que é a inervação, os nervos da lombar. Os nervos da lombar, eles controlam tanto a nossa parte de víscera baixa, então a parte do finalzinho do intestino, na mulher, ovário, útero, região dos rins. Isso tudo é controlado por inervação que sai da lombar e do plexo sacral, que é o depois da lombar, que é o finalzinho mesmo do plexo. Então, tudo aquilo ali fica localizado na lombar, no final da coluna. Você fala, como é que é esse nome sacral O que você falou? nervo. O sacro é esse ossinho triangular que a gente tem no final da coluna, Perto duro, do cóccix. do quadril. Perto Isso. do cóccix. Antes de chegar no cóccix. O Tá, cóccix é o última pouquinho pra coluna. cima. É. Tá. Esse osso duro que a gente palpa no quadril. Uhum. Tem o osso, as asinhas do quadril e tem o triângulo duro, que é esse daí que é o sacro. Sacro. E aí a gente tem o plexo ali. E esses plexos da coluna, eles inervam tanto a região de víscera baixa, que a gente fala, quanto os músculos que descem tudo pra perna e pro pé. Então, tudo da nossa cintura para baixo é o plexo lombar e o plexo sacral. Então, é muita inervação. Então, é uma região que movimenta muito, porque a lombar faz os movimentos de inclinar, faz os movimentos de dobrar e ir para trás, entendeu? Então, além de ter muito movimento, são vértebras largas também, não são vértebras tão fininhas. E são vértebras que vai aguentar o peso do seu corpo, que é o que vai sustentar o seu tronco tudo para cima, além de ser responsável de todos os músculos para baixo. Entendi. Então, por isso que é tão comum ter dor, que é muita coisa que passa ali. Tem o nervo ciático, que é o maior nervo. Tá, e como que a gente dá uma... Tá tudo bem, isso acontece normal. E como que a gente dá não um descanso, como é que a gente fortalece mais a lombar sem seus exercícios? Massagem, essas coisas. As técnicas manuais. Como que a gente pode dar uma recompensa pra ela, já que ela faz tanta coisa boa pela gente? As técnicas manuais, isso ajuda pra caramba. Então, toda técnica manual ajuda. E essa questão de você relaxar, de você alongar. E tudo isso, dormir bem, descansar. Ter um colchão confortável. Deixar o seu corpo descansar. Existe dormir errado? Hoje não mais. Hoje já tem estudo comprovando que não existe mais a posição para dormir errado. A posição para dormir não tem Não, dessa. não. Hoje já tem estudos comprovando que isso não altera mais. Você não pode... Eu sempre explico assim para meus pacientes. É porque eu durmo de barriga para baixo com a mão lá para cima. Tem dor? Não. Então a gente não precisa alterar. Agora, eu não dormi assim, agora eu tô dormindo com o braço para cima e eu comecei a ter dor no ombro. Então agora nós vamos mudar a sua posição de dormir. Então você não vai pôr o braço mais para cima.
Porque você tá ficando muito tempo com o braço pra cima, tá forçando a articulação, você tá tendo dor. Não tem posição errada, então, para Não. dormir. Tá errado quando doeu. Doeu. Só quando doeu. Aí a gente muda. Entendi. Mas e quem tem lordose igual eu, é certo colocar um travesseiro embaixo? Você pode Alguma coisa a botar um ver? travesseiro embaixo do joelho. Porque aí você deixa a sua coluna mais retificada. Você consegue encostar ela toda no colchão. Então, aí sim. Mas, normalmente, eu peço para alongar e fortalecer. Porque se você alonga e fortalece, a sua dor vai ser muito mais difícil de aparecer. E tentar achar posições que você consegue deixar a sua coluna mais equilibrada. Então, de barriga para cima, travesseiro embaixo do joelho. De lado. Essas coisas ajudam quando você está no processo de dor. Só tem que acostumar, né? Tem que acostumar. Porque vai ser... É chato. Você vai acordar à noite até assustado, achando que tem Sim. uma coisa na sua perna. Sim. Aham. Até acostumar é chato. Mas eu sempre altero só em caso de dor. Se você tem dor o dia todo, mas não tem dormindo, eu não vou alterar a sua forma de dormir. Agora, se você não tem dor só dormindo, Opa. ou é Acordar. o colchão, ou o travesseiro, ou o seu corpo. Então, a gente precisa tem alterar. gente que tem colchão que o colchão abraça a pessoa. Meu Deus do céu. Exatamente. Como que pode, né? Você não Porque descansa. fala que o colchão duro é ruim. O colchão duro não é ruim. É um colchão firme. Firme. Eu não falo, eu falo assim, gente, não pode ser duro, Igual essa mesa aqui. mas não pode ser mole. Ele tem que ser um colchão firme, que você senta. Eu sempre falo para fazer o teste. Senta de um lado e pede para outra pessoa sentar do outro. Pula no colchão, senta assim rápido. A outra pessoa pulou? Não, então é esse colchão que é bom. Entendi. Porque aí ele é firme o suficiente. Porque é isso. Se você senta de cá e vira uma bolinha de ping-pong do outro lado, esse colchão tá mole demais. Ele vai te abraçar, vai te trazer dor. Ele não vai te trazer conforto. Então eu sempre peço pra olhar essas coisas. O que a quiropraxia ajuda na questão da lombar, que a gente tava falando? A gente faz os ajustes, né? Então a gente vê o que tem ali que tá forçando ela. Então a lombar, ela pode estar ela desajustada, pode estar a torácica desajustada e ela pode Aí reflete nela, você disse? Exatamente. Tá. Porque se ali em cima não movimenta direito, ela faz a lombar movimentar demais. E aí a lombar é o excesso. Entra no excesso. Caiu nela. Caiu nela. Uhum. Então ali trava, movimenta demais embaixo, excesso, dor. Aí entra no processo de dor. Então a quiropraxia consegue fazer essa avaliação do que é que está disfuncional. Então vê onde que tá e trata tanto a disfunção quanto a sua dor. Mas às vezes, mexendo no que está disfuncional, essa dor já alivia. Então o papel da quiropraxia é esse, é enxergar seu corpo como um todo. E ver o que é, onde é que precisa mexer, para você não ter dor mais. Quando fazia mais ou menos 1 ano que eu treinava, eu tava tendo muita dor no lombar. Principalmente na hora que eu fazia rosca direta, sabe? Aí o personal, na época, ele falou assim... Tenta colocar o peso do seu calcanhar mais no chão. Isso. Que isso vai te ajudar. E Isso. realmente ajudou, eu faço isso até hoje. Exatamente. Você provavelmente tirava o seu centro de gravidade. Na hora que você ia fazer, provavelmente você inclinava mais o corpo. E aí a sua gravidade mudava. Você aumentava o centro de gravidade. Porque se você tá aqui, a sua gravidade é uma. Que aí ela tá vindo retinha aqui. Se você tá aqui, a sua gravidade já tá vindo aqui. Então ela vai te empurrar muito mais. E vai descer pra onde? Pra joelho, quadril, lombar. Às vezes até o tornozelo. Tem gente que começa a ter dor na ponta do pé. Na ponta do pé. Aham. Ao contrário. Ali no peito. Uhum. Porque joga tanto o corpo pra frente que força o peito do pé. E aí dói ali embaixo. Aí dá uma fascite. A hora que você vai ver, é só ajustar o centro de gravidade na hora do exercício. E mudando pro sexo oposto, é a mulher que usa salto. Exatamente. Ela tem dor no peito do pé. Sim. Na planta, né? Toda costuma ter. Do meio, do médio pé até a ponta. O salto, ele não é saudável, né? Muito alto, não. Se você pega um salto assim, ele te traz conforto. Mas que mulher que quer um salto assim? Ah, Você. eu uso. Porque você sabe. Sim, Mulher geralmente quer o salto dobro disso aí. no mínimo. mas quando eu vou sair, eu boto
O saltão. O saltão. Tá. Só que aí é limite. Eu não saio todo dia. E não vai ficar o dia inteiro. Exatamente. Uhum. Aí a hora que eu chego, quem usa muito salto, igual mulher que trabalha em banco. Eu ia dizer isso agora. Usa muito salto. O dia todo. O dia todo. Uhum. Eu sempre falo pra ter, sabe aquelas bolinhas de cravinho de brincar com cachorro? Sei. Aquela molinha? Sei. Eu sempre falo pra ter uma bolinha daquela em casa. Botar, se você não tem pressão alta, botar um pé na água quente. Pé com um pouquinho de sal grosso. E botar a bolinha e você deslizar o pé, fazendo uma massagem. Isso dá um conforto absurdo. Porque você libera os músculos da planta do pé. E aí traz alívio. Uhum. Então, eu sempre indico fazer isso. Ou mesmo o escalda-pés com os escaldapézinhos. Você pode botar camomila e lavanda, que relaxa, dá a sensação de bem-estar. Então, coloca o escaldapézinho lá, com lavanda e camomila misturado. Até pra mulher com esse saltão sentada não faz bem, né? Porque o pé tá assim ou não tem nada a ver? Até que o sentada não interfere tanto, porque você tá com o pé apoiado. Lógico que incomoda, atrapalha... Ele tá assim, né? atrapalha a questão vascular, né? Tá. Mas até que nem tanto. O problema é o em pé mesmo, que você desloca. Então, na maioria das vezes, você aumenta a curva da lombar. Porque você vai ficar empinadinho pra manter a postura. Então, aí você vai ver uma mulher que tem hiperlordose. Que ela já tem uma função na lombar muito aumentada pra aguentar aquele peso. Então, são essas outras... Dor no joelho, porque desloca a gravidade. Então, o joelho sobrecarrega um pouco mais. Então, explicado. Podíamos estralar, né? Uhum. Não vai doer não, né? Só o barulho. Só o barulho. O que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente estralar o pescoço e dá pra estralar a torácica. Bora. Produção, tá tudo certo aí? Chegou meu momento. Tá, vamos lá. Você vai relaxar, tá? Deixa o corpo relaxado, deixa os ombros relaxados. Oh, glória. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, mais ou menos, como que tá. Antes de te estralar, pra eu saber onde que eu vou. Ó, sente que aqui, ó, meu dedo não afunda e de cá ele vai lá dentro, ó. Tá, tá não bem. Tá afunda. durão. Eu posso conversar? Pode, Tá. Tô com o olho fechado, viu? pode ficar. Ó, então aqui a gente já viu que tem um pouquinho de restrição. Então, agora relaxa, tá? Relaxa, deixa o corpo molinho, puxa o ar, solta o ar. Tranquilo? Se precisar, tem uma cola aqui. Que susto, velho. Da hora. E a torácica aqui, que eu acho que a única coisa que vai dar é botar as duas mãos na nuca. Chega um pouquinho mais pra trás. Isso. Tá. Bota as duas Tomara que saiu isso no microfone, cara. Assim? mãos. Isso. E eu vou tentar te puxar aqui. Aí. Que beleza. Você até respira melhor, né? Aham. Nossa, do pescoço foi muito legal, cara. Sabe o que você poderia fazer? Aquele compilado com animal, sabe? De estralar os bichos. Eu vejo esses vídeos no Instagram, eu adoro. É muito legal. Nossa. É muito legal. Eu vejo um cara que é todo tatuado estralando os bichinhos, Sim. sabe? É muito legal aquilo. Sim. Eu falo que eu ainda quero fazer isso. Eu ainda quero pôr uma câmera nos pacientes que vai a primeira vez no consultório. Aham. Na hora que você manipula o pescoço. Pra filmar as reações das pessoas. É muito bom. É muito bom, porque é um misto de meu Deus, eu morri, com meu Deus do céu, faz de novo, Que porque você maravilha. tirou todas as minhas dores ao mesmo tempo. Realmente. Então, é um misto de sensação. Uhum. Então, é muito engraçado a fisionomia. Nossa, o barulho foi muito alto. Não sei se saiu no microfone, né? Depois saiu no microfone. Que bom. Depois a gente vai ver isso. Que legal, velho. É muito legal. E no meu caso, aqui tava mais duro, né? Do Isso. lado esquerdo, igual a galera tá assistindo de casa, aqui tá Aham. mais duro do que o da direita. O que Isso. será que é? Provavelmente a tensão. O músculo a gente costuma ser canhoto. Seu canhoto. Então, você usa mais a esquerda. Então, você aumenta a tensão do lado esquerdo por conta de usar mais mesmo. Então, tudo que você vai fazer, você vai com a esquerda. Uhum. Então, isso tudo vai te aumentar um pouquinho mais a tensão ali. Porque é o seu lado dominante.
Então, é uma tensão normal. Quando ela não é normal, na hora que você aperta, ela irradia. Então, ela dá a sensação de que tá pegando o ombro, ali. pegando tudo. Aí é hora de você Preocupar com alguma coisa. É. E é interessante também a gente começar a fazer coisas com a outra mão. Sim, você movimentar os dois lados. Lógico que o seu dia a dia você não vai conseguir fazer isso. Porque você não vai escrever com a direita. Tá. Mas tudo que você Abrir uma puder... porta, tudo colocar a chave... No... Essas coisas do dia a dia, a gente não consegue. Eu sou canhota também. É. E eu sei a dificuldade que é tentar abrir uma porta com a mão direita. Então, assim, essas coisas do dia a dia é mais difícil. Mas, por exemplo, mexer no celular. Procurar sempre fazer com as duas mãos. Apoiar. Então, apoia o cotovelo para você fazer sempre aqui. Na hora, sempre fazer a musculação. Regular o peso, porque você precisa fortalecer os dois lados de forma igual. Então, quando você vai fazer movimento uniarticular, que é você pegar um pezinho, por exemplo, às vezes o peso que você vai usar na direita é diferente do que você vai usar na esquerda. E a gente tem que entender que existe essa diferença. Então, você ir trabalhando mais o seu lado mais fraco para ele equilibrar. Pra igualar. Isso. Tanto que quando a gente começa a treinar, muitos exercícios são unilaterais, né? Isso. Até a gente ter mais ou Igualar. menos a força nos dois braços. Uhum. E o que você conseguir fazer do dia a dia, que você conseguir levar a direita junto, é legal. A gente é um caso à parte, né? Sim. No caso, a esquerda pra galera. Porque canhotos são poucos, assim. Sim. São poucos. Interessante. Ô, Marina, a gente vai fazer uma brincadeira agora aqui. Do Perguntou. Você já viu isso antes no Dialetou? Não, Não viu? não via. É o seguinte. A gente preparou várias perguntas pra você. Uhum. Perguntas rápidas, tá? Tá bom. Então você vai responder o mais rápido possível. Tá bom. Certo? Certo. Preparada? Preparada? Podemos começar? Podemos. Então vai. Café antes da consulta, sim ou não? Sim. Já está. Aqui tá estalou. Por isso que eu tava te perguntando. Vou falar estralou, então. Já estralou alguém que soltou um grito? Com certeza. Qual foi o barulho mais estranho que você já ouviu numa sessão? Do estralo com grito. Do Isso estralo. me assustou uma vez. A pessoa deu um grito tão alto que eu assustei. Eu falei, meu Deus. Agora eu matei. É verdade que depois da primeira sessão a pessoa cresce 2 centímetros? 2 não, mas 1 cresce. Um cresce. Já quis alinhar a coluna de alguém só de ver a postura? Já. Estralar os dedos faz mal ou é mito? Mito. Qual parte do corpo mais dá satisfação alinhar? O pescoço. O pescoço. E a lombar. Cliente que chega dizendo, só vim por causa dos estralinhos. Alinha ou dispensa? Dispensa. Já teve alguém que dormiu durante a sessão? Direto. Muito comum. Mesmo fazendo esses barulhão assim? Porque antes, né? A gente não faz o barulho direto. Primeiro a gente faz toda uma liberação muscular, articular, não só o estralo. O estralo é sempre mais no final da sessão, depois que a articulação já tá mais livre. Então, dorme. Quem mais precisa de quiropraxia? Quem trabalha sentado ou em pé? Os dois. Os dois. Ambos. Porque a postura em pé é muito estática, da mesma forma que a... Porque quem trabalha em pé mesmo, normalmente não muda de posição. Ela fica ali, com os 2 pezinhos fincados no chão. Então, isso também não é legal. E o sentado, eu acho que até o em pé seria pior do que o sentado, porque o sentado você ainda relaxa o seu corpo, você consegue relaxar seu músculo. Em pé, não. É o tempo todo o músculo contraído. O dia todo. É. Se quiropraxia fosse um superpoder, qual seria o nome do seu herói? Complicado isso aqui, hein? Superpoder. Eu acho que Superman. Uma coisa que as pessoas acham que você faz, mas não faz. Massagem. Faz sentido, todo sentido. Já teve vontade de dizer, essa dor aí é culpa do seu sofá? Já. Um conselho pra quem nunca foi ao quiroprata. Vá. Faça. Olha como que é a sessão. Conhece o profissional, que eu tenho certeza que você nunca mais vai ficar sem. Tem como ajustar a paciência também? Ai, é difícil, mas tem. Tem.
Legal, gostou? Gostei, muito legal. A gente passou batido alguma questão? Não, eu acho que a gente falou de tudo um pouquinho. Da mistura da fisioterapia com o quanto é importante a gente fazer essa união com todas as áreas. Eu gosto muito de me comunicar com o médico, com o psicólogo, com o dentista. Eu acho que quanto mais você traz todos os profissionais para dentro do seu tratamento, melhor ele sai. Então, eu adoro essas equipes multidisciplinares que você tem de tudo um pouquinho ali e que a gente consegue se comunicar de maneira clara. Eu acho que o tratamento fica muito melhor para o paciente, porque tem dor que é do nosso sentimento, é do nosso psicológico. Então, você precisa do acompanhamento psicológico. Eu ia dizer isso agora. Então, se a dor tá na questão da mente, né? Emocional. Não vai resolver nunca. Nunca. Então, você precisa fazer essa conexão. Então, eu gosto muito quando a gente consegue tanto trazer o paciente para entender o quanto ele precisa dessa equipe multidisciplinar, quando a gente consegue já começar o tratamento tendo esse contato multidisciplinar. O tratamento é outro, a melhora é outra, você resolve o problema muito mais rápido. Então, a coisa fica muito mais gostosa, até para o paciente. Fica mais prazeroso para ele, porque ele tem o apoio de todos os lados. Então, eu acho que é muito mais legal, assim, o tratamento. Igual eu te perguntei aquela hora da questão da fisioterapia, se a galera tá dando o devido valor, né? E é interessante umas coisas que você disse sobre o cara que tava com dor no peito. Geralmente eles procuram um Cardiologista. Deve ter outros também que procuram outros profissionais. Sim. Sendo que a quiropraxia resolver. Isso, exatamente. Então é interessante a gente deixar isso bem claro, sabe? Exatamente. Quanto mais você conhece, eu tento fazer muito isso. Eu atendo alguns médicos e quando eu atendo, eu explico muito o que eu faço. Eu falo todas as áreas, eu dou exemplo de paciente, porque nem todo mundo conhece. É o que eu falei lá no começo. Nem todo mundo conhece. Então, você tem que deixar claro que você trata. Que existe tratamento. E existe tratamento sem medicamento, que é o melhor. Então, você não precisa tomar uma porrada de remédio para você ficar sem dor. Às vezes, o tratamento é muito mais simples. Às vezes, você só precisa colocar um tênis e caminhar. Realmente. Então, eu tento sempre trazer isso para a consciência do paciente e orientar ele da melhor forma possível para ele melhorar sem remédio. Lógico que existem casos e casos, mas quando eu consigo evitar, eu tento fazer isso. Ou tirar o máximo de remédio possível. Tirar o máximo possível. A ideia é tirar os remédios. Isso. De qualquer dor. Então, se eu vejo, por exemplo, eu tenho paciente que tem a parte do emocional mesmo muito afetada. Eu fico insistindo até ele iniciar tratamento com psicólogo. Eu tento indicar, eu tento conhecer o perfil do paciente para eu procurar um profissional que vai ajudar ele de uma forma melhor. Falar, olha, esse profissional aqui tem um perfil parecido com o seu, acho que você vai gostar dele. Vai lá, conversa, faz uma avaliação. Eu tento sempre fazer dessa forma. Deixar o mais claro possível. Isso. Ô Marina, faz o seguinte, dá um recado pra sua câmera aqui, ó. Manda um beijo pra quem tá assistindo e tudo mais. Dá uma dica, um conselho, não sei. Solta o coração aí. Pessoal, muito obrigada para todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá acompanhando o nosso papo aqui. E não deixem a dor chegar. Tratem, procurem ajuda, procurem tratamento, qualquer que seja. Movimenta seu corpo, não deixa a dor chegar. É muito importante você trazer o movimento para o seu corpo antes de ele estar bloqueado. Muito bom. Agora eu quero saber se você gostou de conversar aqui hoje. Adorei. Gostou? Me senti super confortável, super à vontade. Ó, volte sempre, tá? Muito obrigada. As portas estão abertas. E pessoal de casa aí, vocês que gostaram do trabalho da Marina, escutaram o estralo aí que deu, foi alto pra caramba. O Instagram dela tá na descrição aqui, tá? Junto com o Instagram dos nossos patrocinadores, tá? Câmera aberta pra gente, produção. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Compartilhem esse vídeo, depois vai ter os cortes, tá bom, pessoal? O Instagram da Marina, repetindo mais uma vez, está na descrição. Muito obrigado. Muito obrigada. Volte sempre. Um beijo. Fique com Deus. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.